Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do curso Gestão Contingencial Superando Crises. Nesta aula, falaremos sobre um conjunto de métodos científicos e ferramentas organizados e viabilizados por Taylor, o pai da administração científica. Este conjunto de métodos, que ficou conhecido como ORT, Organização Racional do Trabalho, visava, como ainda visa, proporcionar um máximo de eficiência e produtividade no chão de fábrica. Irei detalhar nesta aula as 6 principais técnicas da ORT, que até hoje são muito usadas no dia a dia de qualquer organização e, o mais importante, em todos os departamentos. Vamos conhecer então a primeira e a mais importante, que é a Piece Rate System. Sistema que paga o operário por quantidade de peças produzidas. Vocês vão ver que os princípios dessa Piece Rate System é que deu origem às outras 5 ferramentas que falaremos, que são as mais importantes da organização racional do trabalho. Qual o objetivo do Piece Rate System? Diminuir os ganhos daqueles que não atingissem os padrões e pagar salários substancialmente altos aos bons trabalhadores, assegurando-lhes que, se mantiver o ritmo do trabalho especificado, seus salários nunca seriam cortados. Ou seja, pagar por produtividade, não é? A comissão, né? O que você produziu. Parece que isso é um padrão hoje no mundo, né? Pagar, você receber pela sua produtividade. Mas naquela época era novidade, né? As principais ações iniciadas por Taylor para atingir este objetivo. Primeiro, padronizar ferramentas e equipamentos. Depois, criar rotinas de programação. Desenvolver cartões de instrução, os procedimentos que hoje usamos aí na ISO 9001 e outros programas, né? Implementar estudos de tempos e movimentos, e aí vem a segunda ferramenta. Selecionar trabalhadores mais adequados, aí vem uma outra ferramenta da ORT. Garantir o suprimento de material para os trabalhadores, outro princípio de uma famosa ferramenta da ORT também. E introduzir um departamento de planejamento como centro cerebral da empresa. Muito bem. Então, esse Piece Rate System, ele traça os outros passos para as outras ferramentas da ORT. A segunda, vamos lá, estudo de tempos e movimentos, como eu disse. É a divisão das atividades necessárias para a execução de determinada tarefa em um tempo padrão. Qual o objetivo? Eliminar o desperdício de esforço humano e de desenvolvimentos inúteis. Racionalizar o método de trabalho do operário e fixar o tempo padrão para a execução das tarefas. Isso aí é muito usado hoje ainda na ISO 9001 e em outras ações para viabilizar, tornar mais produtivo um ambiente de trabalho. Não é verdade? Vamos lá no passo a passo. Primeiro, observar e analisar cada tarefa, decompondo e subdividindo todos os movimentos necessários para executá-la em uma série ordenada de movimentos simples. Eliminar os movimentos inúteis, simplificando e racionalizando os demais. Definir um tempo médio para a execução da tarefa. E, por fim, determinar o tempo padrão, adicionando ao tempo médio os tempos extra-tarefa, tais como entrada e saída do operário na empresa, eventuais tarefas e necessidades pessoais. Opa, você vê que aí eles já consideraram que um trabalhador precisa, algumas vezes, parar para ir ao banheiro, por exemplo, ou dar uma respirada. Ou seja, começaram a se preocupar um pouco mais com os trabalhadores, não é? Legal. Vamos na terceira, então. MTM, que é o Methods Time Measurement, do casal Gilbert. Esse casal Gilbert, eles contribuíram muito, né, com a teoria científica da administração. Para o casal Gilbert, todo o trabalho manual, por mais simples que seja, pode ser decomposto e reduzido a movimentos elementares, que eles chamaram de Terblics, aumentando assim a sua eficiência e rapidez na execução e evitando movimentos inúteis e errados. Esse MTM, ele é, digamos, o aprofundamento do tempos e movimentos. Pode-se ver ali embaixo, né, esse manualzinho, né, esse desenho aqui embaixo, é como se fosse um manual, muito usado aí nesses manuais, né, de trabalho ou de ações. Você vê a que ponto chega o detalhamento. Na verdade, o que eles estão mostrando aí é a pessoa pegando uma chave, colocando na fechadura e virando. Só que está cada segundo detalhado cada movimento.
Já esse outro símbolo aqui, eu acho que todo mundo conhece, né? Ele é muito famoso. O que ele fez? Ele pegou esse estudo de tempos e movimentos, pegou o MTM e colocou na prática de uma forma tão eficiente que virou um padrão e criou um novo conceito de lanchonete em todo o mundo, que é a fast food. Só é fast food porque cada movimento é super detalhado e cronometrado, não é verdade? E por fim, apenas chamando a atenção aqui, nessa palavra, Terblix, né, que foi nomeado pelo casal Gilbert. Se você ler ele de trás para frente, você vai ler Gilbert. Interessante, né? Vamos no item 4, então. Fadiga humana e o desenho de cargos e tarefas, também no casal Gilbert. Uma grande contribuição deles com relação à fadiga humana. Para eles, a fadiga humana predispõe o trabalhador à diminuição da produtividade, perda de qualidade, acidentes, doenças e ao aumento da rotatividade pessoal. Para isso é necessário o quê? Um desenho de cargos e tarefas, que significa o quê? Especifica o conteúdo de tarefas de uma função, da maneira de executá-las e das relações delas com os demais cargos. Então, eles desenvolveram aqui os princípios para minimizar a fadiga humana. Primeiro, minimizar o uso do corpo humano e a fadiga muscular, evitar movimentos inúteis das tarefas, métodos para diminuir esforços musculares. Depois, adequação e ergonomia material do local de trabalho. Executar apenas os movimentos fisiologicamente necessários. Selecionar criteriosamente os operários para as funções. E desenho das ferramentas e equipamentos. Sincronia de movimentos no ritmo apropriado. E, por fim, treinamento permanente para o quê? Adaptar o homem à máquina e à tarefa. Interessante nesses princípios que ele mostra como era visto o trabalhador naquela época. Ele tinha que ser adaptado às máquinas e às tarefas. É um conceito que hoje mudou um pouco, não é verdade? E pode ver que nessas ferramentas da fadiga humana, as lanchonetes fast food usaram e abusaram aí no desenho das ferramentas, adaptando ao homem para ele desenvolver a tarefa de forma mais rápida e com menos fadiga. Vamos ao quinto, eficiência organizacional. Essa é uma contribuição de Harrington Emerson. O Harrington Emerson simplificou os métodos tradicionais de trabalho, vendo uma organização como um todo e não só as tarefas de um chão de fábrica, e também foi responsável por desenvolver os primeiros trabalhos sobre seleção e treinamento. Para ele, a eficiência organizacional depende dos seguintes valores e princípios. Traçar um plano com ideias bem definidas e de senso comum. Oferecer orientação e disciplina. Propor acordo justo. A honestidade. Manutenção de registros precisos. Remunerações proporcionais. Normas padronizadas, instruções precisas. Incentivos e recompensas visando o aumento da eficiência. Muito bem. Nos seus estudos, ele organizou isso na organização como um todo, principalmente na seleção e treinamento de pessoal. E, por fim, a famosa linha de produção de Henry Ford. O Henry Ford, a contribuição dele foi tão grande, e foi tão visualizada, né, que muitos confundem a teoria científica com o Fordismo, e não o Taylorismo. É o Taylorismo e o Fordismo. Na verdade, o Ford pegou todos aqueles princípios, todos esses estudos e colocou na fábrica, na prática, na sua linha de produção. E foi muito bem sucedido, virou um padrão mundial, não é verdade? Os 3 aspectos da produção em máxima, segundo Ford. 1. O fluxo do produto no processo produtivo, planejado, ordenado e contínuo. 2. O trabalho é entregue ao operário, em vez de esse ter que ir buscá-lo. Parece uma coisa simples, não é? Mas isso não era pensado na época. Só depois de Ford, agora virou um lugar comum isso daí, nessa prática. As operações são analisadas em seus elementos constituintes. E os 3 princípios de Ford. Primeiro, a intensificação. Diminuir o tempo de duração imediata dos equipamentos e matéria-prima e rápida colocação do produto no mercado. Agilidade, né? Economicidade, reduzir ao mínimo o volume do estoque da matéria-prima em transformação para que o automóvel seja pago à empresa
antes de vencido o prazo de pagamento dos salários da matéria-prima. Isso daí nada mais é do que o ciclo produtivo, o ciclo financeiro de um produto. Isso aí é muito normal hoje na gestão de materiais, muito normal na gestão financeira, que é o ciclo financeiro de um produto, não é verdade? Mas naquela época, isso era novidade. Por fim, produtividade. Aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período por meio da especialização e da linha de montagem. O operário e o empregado ganham. Isso é o princípio da teoria científica da administração. Por fim, resumindo, a ORT, assim como a teoria científica, nós temos esses 3 pressupostos aí. Quanto maior a especialização, maior a sua eficiência. É assim que se acreditava. A eficiência aumenta com a padronização dos processos e a especificação do operário. A adequação do homem ao cargo, à tarefa e à ferramenta. O trabalho teria o êxito necessário com a junção da ferramenta adequada à forma ideal de trabalhar. Era assim que se pensava na época. E, por fim, o estereótipo da teoria científica, o homo economicus. Somente a expectativa de melhor remuneração, traduzindo mais peças em menor tempo, seria suficiente para aumentar a produtividade do trabalhador. Esses eram os pressupostos da teoria científica da administração. Ok? Vamos à próxima.